Harowardo, domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje eu estou com um anime que saiu do forno da decepção do primeiro episódio, e para quem já tá curioso e acha que estou sendo exagerado, iremos abordar sobre Oredake Haireru Kakushi Danjo. É esse o nome da obra, provavelmente numa tradução quase que literal, acredito que é apenas a dungeon secreta que só eu posso entrar, ou algo assim. Para todo caso, meus queridos, é um anime que é o Dungeon Irai que não deu certo, pra ser honesto com vocês. Aborda fantasia, dungeons, protagonista meio que overpower, aborda um pouco de ecchi, pegada de harem, então já é nessa vibe esse anime pra quem está curioso. Praticamente já vou dar um pouco do resumo da história, um pouco sobre o que se trata pra você que tá curioso, e depois eu vou pra tópicos do que eu achei, como foi o que eu gostei, porque eu não tô impressionado com esse anime, eu achei bacana, quero deixar bem claro, eu gostei, foi uma estreia muito boa, porém tem aspectos que me deixam meio que chateado com essa obra, porque chega a ser muito clichê, e você vai entender vendo ao longo do vídeo. Mas para todo caso, vamos falar sobre o que se trata esse Dungeon Irai com um protagonista bem inocente. Falando um pouco sobre a história do Dungeon Irai que não deu certo, a gente vê um mundo de fantasia onde todos possuem uma certa habilidade. E ocorre que a habilidade do protagonista é algo semelhante ao do nosso querido Rimuro, que possui o Grande Sábio. Esse é o nome da sua habilidade mesmo, para você ter noção. Ocorre que a habilidade dele é um pouco diferente do nosso querido Slime. Ele pode obter qualquer informação que ele desejar sobre tudo. Ele tem, digamos que um sábio que fica dentro de si que vai lhe dar conhecimento sobre qualquer informação. Tipo, se ele quiser perguntar quando que foi fundada a NASA, vai ser respondido. Se ele quiser perguntar como que ele pode pegar Girl, vai ser respondido. Se ele quiser perguntar por que você não deu like ainda no vídeo, ele vai responder. Então é tipo isso, qualquer pergunta o Grande Sábio responde. Essa é a habilidade do protagonista. Ocorre que ele tem consequências, como se fosse um selo, e a partir disso ele não vai poder usar dessa habilidade. Então a partir desse momento, a gente vê que ele iria levar uma vida comum, ele não quer estudar, vai arrumar um job, e acontece que ele iria ser bibliotecário. Porém, ocorre um problema. Ele é de uma família nobre, mas sabe aquele rico só de fachada? Então, é tipo isso a família do protagonista. Eles são os status mais pobres da nobreza. Eles são tipo a ralé, eles são pisoteados praticamente. Então, a partir disso, a gente vê que um filho de Visconde quer ocupar o lugar dele e ocorre que ele ficou sem emprego. Infelizmente, regras da vida, sobrevivência, status mais forte da aristocracia deixam você na ralé se você for o pior de todos na nobreza. Então, a partir disso, vemos que o protagonista já pensa, esse desgraçado Yadi não podia ter me arrumado um emprego melhor. E daí acontece que a gente vê que o pai dele todo pede perdão por tudo. E acontece que essa parte ficou meio esquisita, eu diria que no anime, por conta de que fica como se ele fosse meio que um ingrato, e não é bem assim. A novel deixa um pouquinho melhor, digamos que a forma como o protagonista se porta. Ele transmite isso, só que tem meio que um intuito assim mais de piada só, de deboche, querer brincar com o sentimento ali do pai culpado. E a gente percebe que, assim como é feito, por exemplo, no anime, parece que ele é só um mimadinho desgraçado chato. É tipo isso que dá a imagem do protagonista. Por isso que eu já não tive uma visão bacana dele. Mas, para todo caso, a gente vê que a partir disso, ele vai para a Academia de Heróis, porque a irmã dele meio que recomenda, fala que seria uma boa. Praticamente ele vai estar com a vida garantida, porque ele vai poder se tornar um cavaleiro real, um aventureiro, e ocorre que se não der certo, a irmã dele já garantiu que vai bancar ele a vida inteira. Então, praticamente com esses status, tipo, eu vou ter a vergonha da minha casa, a gente vê que ele vai tentar fazer o exame da academia, para tentar entrar nessa academia de heróis, para se tornar logo um aventureiro, ter conhecimento, experiência e se tornar mais forte. Então, praticamente é mais um resumo, assim, básico da história, e para isso, a gente vai vendo que ele vai ter que usar a habilidade dele, porque ele quer ficar mais forte antes de prestar o exame de admissão. E com isso ele entra numa dungeon, onde ele conhece uma bela maga que está acorrentada, que vai lhe ajudar. A partir disso, acredito que já tá bom da sinopse da história. A partir de agora, você assiste o anime ou vê o vídeo até o final para entender alguns aspectos a mais. Então, acredito que agora vamos para pontos do que eu achei da obra, o que eu não gostei e o que eu gostei. Então vamos continuar falando sobre a grande dungeon secreta que o protagonista poderia ter virado um pegador. Começando a falar alguns aspectos de Oredake Haireru Kakushi Danjo. Então, meus queridos, eu fiquei chateado um pouco com a forma como foi conduzida. Eu não gostei muito do protagonista. Eu diria que ele tem qualidades, digamos que ele tem aquele lado meio que ingênuo, mas ele sabe também perder a inocência no momento certo. Isso é algo muito bacana, que muitas obras, poderia dizer 90% delas, não consegue fazer. Anime shonen, então,
Porque, sério, eu gostei. O protagonista aproveitou lá do beijo, né, que a amiga recomendou e tascou outro. Então isso foi bacana. Meio que já quebra um clichêzão, você percebe. Mas é uma obra que se prende ainda a clichês básicos, como por exemplo, aquele ecchi. Eu não tenho nada contra ecchi, é um gênero que eu curto pra caramba, vou ser honesto com vocês. Mas eu acho que conforme o tempo vai, de certa maneira, vai saturando conforme é feito. Por exemplo, a cena da Pantsu, da amiga do protagonista, precisava ter aquilo, mano. Vamos ser honesto. Eu tô sendo sincero com vocês. Eu achei totalmente desnecessário, bem sem graça, bem chato. Por exemplo, é um tipo de cena que eu posso dizer que 90% talvez das garos não vão ver mais esse anime por conta desse tipo de cena. E é algo que daí perde um pouco da comunidade. Por isso, é meio que triste, decepcionante. Para todo caso, outra cena, a cena lá do Opai. Esse tipo de cena, em comparação com aquela, eu já não vejo tanto problema, porque é pra ser mais uma comédia, se prende a um dos gêneros característicos, que é o ecchi. Então, esse tipo de cena, tudo bem, aceitável, não vejo problema. Mas aquela outra, cara, foi de ficar chateado. Tô sendo honesto com vocês, meus queridos jovens. Para todo caso, acredito que esse é só um dos aspectos. Como eu disse, o protagonista apresenta os momentos bem ingênuos, mas que são irritantes, porém eu gosto dele. E muitos podem pensar, Haru, mas parece mais que ele não é ingênuo, segundo o que você está falando. Porque se a amiga dele falou que a forma com que ele não teria dores caso usasse a habilidade era beijando ela, provavelmente ele se daria bem. E sim, realmente, isso foi bacana. Porém, eu vou ser honesto com vocês, tem muitos outros tipos ali de cena, como por exemplo a do pai, que ele foi um tapado, por exemplo. Outra cena lá que ela tá com uma vestimenta apropriada para a ocasião, ele foi tapado. E isso é algo comum de acontecer. É gênero clichê, mas é um tipo de cena que irrita conforme você já vai se acostumando. Então, por isso eu já fiquei com uma visão meio que negativa em torno do protagonista e não da obra. Nesse aspecto, fica relacionado a alguns problemas, mas mais para o protagonista do que para a obra em si. Para todo caso, outra parte que é ódio, como não é ódio, porque eu posso compreender, é o fato de ele não ter uma voz muito ativa com os nobres da realeza, digamos, os outros membros, por conta de que eles possuem status maior. Então só daria problema porque na aristocracia ele não poderia, digamos que, falar algo. Conforme foi mostrado, quando a irmã dele iria falar com o Visconde, ele a impediu. Então, desse modo, fica aceitável, compreensível. Mas conforme a gente vai vendo na Academia de Heróis, a gente não vai querer ver ele sempre sendo humilhado. A gente vai querer que ele tenha uma voz ativa, que ele possa não ser calmo e relaxado como ele foi, paciente. E isso é legal, a característica. Mostra como o protagonista se porta. Porém, eu espero que não seja aquele clichêzão básico, tipo, caraca, metade da obra vai ser um garoto que vai ser desprezado, até depois ou ele virar apelão e socar em todo mundo, ou, por exemplo, ele vai, digamos que, ser o cara que impressionou todo mundo e todo mundo vai amar após ser desprezado tanto ele. Então, é difícil porque pode muito seguir esse clichê básico, porém, me irrita esse tipo de quesito. Poxa, ele tem que ficar quieto, mas eu posso compreender porque é uma característica da sua gentileza que ele é paciente. Ele tá nem aí porque ele sabe como é a aristocracia. Porém, é um tipo de cena que pode incomodar a muitas pessoas, e eu queria dizer aqui, porque isso é uma característica do protagonista que vai ser alvo de ódio, mas a gente consegue compreender até. A gente pode compreender mais isso do que a ingenuidade dele em alguns momentos. Por exemplo, o cara sabe o timing perfeito para continuar beijando a garota, mas não entende por que ela tava com aquela roupa apropriada naquela ocasião para ver ele. Então, é difícil. É isso que eu quero que você entenda. Para todo caso, acredito que vamos para outros pontos da obra. Acredito que a partir de agora a gente já tá no clímax aqui praticamente do episódio do vídeo, porque eu vou dar minhas considerações para o protagonista, como vou falar das outras waifus que foram a parte mais relevante que roubou os holofotes da obra. Tipo, é praticamente a gente vai querer ver a obra pelas personagens femininas do que pelo protagonista. Tô pegando no pé dele, mas não tem como, eu tô meio irritado com esse protagonista. Para todo caso, ponto alto do protagonista. Ele possui inteligência. Talvez ele não seja tão astuto, mas na hora da emergência ele vai saber ser astuto. É isso que eu quero que você entenda. Por exemplo, quando ele viu que ele é level 23, ele tá numa dungeon pra conseguir recompensas pro exame de admissão da academia, que tem que ter uma pontuação alta. Por exemplo, ele já vai e enfrenta uma criatura de level 99, ele não sabia o level da criatura, do ceifador, porém ele não desistiu, ele deu o máximo de si, ele fez tudo que podia, ele usou todos os life points, algo assim, todos os pontos de conversão, digamos que toda a mana dele. Então foi legal porque é mostrado meio que o sistema de como você pode ter pontos, mana,
devido à habilidade que você nutre, que ele conseguiu graças à mestra dele, que daqui a pouco falamos dessa personagem. É interessante porque ele foi utilizando-se do limite que ele poderia, por exemplo, se ele tinha 500, ele vai fazer habilidades, criação com 200 a 300 pontos, porque se ele chegar no final da habilidade, ele vai ser morto. Então é interessante isso, porque nesse ponto já vai engatilhar o et, pra você ter noção. Presta atenção nessa parte que eu te disse. O uso das habilidades dele, se forem zeradas, ele será morto. Para isso, vai ser feito o et, e você vai entender logo logo. Para todo caso, voltando ao ponto do ceifador, foi interessante. Foi a primeira grande batalha, era um boss difícil, ele usou da inteligência para derrotar. Então, eu gostei porque mostra que o protagonista, por mais que seja sem graça de momento, ele pode impressionar em certas batalhas, afinal ele derrotou uma criatura que era impossível para um estudante inexperiente como ele, um novato. Acredito que indo para as considerações em torno das waifus, é bacana ressaltar a amiga peituda de infância do protagonista, é uma ótima personagem, eu até gostei da Andy porque mostra desde a infância como eles se criaram juntos, e é algo muito clichê, mas é algo muito bacana, porque eu vou ser honesto com vocês, todo mundo já deve ter tido um amigo ou uma amiga de infância. Não importa se você esqueceu, perdeu o contato, mas acontece que praticamente todo mundo teve uma amiga de infância. É aquele clichê de comédia romântica que pode virar um dia uma bela obra a ser adaptada se você ainda mantém contatos com as suas amigas. Mas, para todo caso, foi algo legal, porque a amiga dele é uma personagem que eu curti pra caramba, ela é da alta nobreza, porém é humilde, ela é apaixonada pelo protagonista ao ponto que ela estuda mais os livros, porque ela seria também uma bibliotecária, a gente sabe o motivo, né? Se ela é apaixonada pelo prota, queria ficar do ladinho dele. E acontece que, assim, ela vê nos livros uma forma de deter, digamos, as consequências usando da habilidade do grande sábio, que é tendo um beijo bem molhado de uma esposa. E acontece que algo mais próximo pro prota é a amiga de infância. Então é aquele clichêzão básico, se tem contato com a amiga, pega meu filho, você tá no auge. E acontece que a gente vê que o protagonista se aproveita e aí é feito, né? O beijo bem gostoso, bem lambido. Foi interessante essa cena, porque eu vou ser honesto. Primeiro episódio, obra de fantasia, já mostrar um beijão do protagonista com a amiga de infância é algo que você não vê em 90% das comédias românticas, ainda mais que envolve harém, ou a temática amiga de infância. Então já tem meu ponto alto a obra por conta disso, pelo menos no quesito romance. Por outro caso, a gente vê que a partir desse momento, a amiga de infância impressiona mais ainda porque ela larga o emprego que ela também teria, porque ela também vai se candidatar para a Academia de Heróis. É algo muito bacana, porque praticamente não tem como não shippar. A gente não shippa pelo inútil do prota, a gente shippa por conta dela, porque ela é bacana. Então acontece que a gente torce para que ela fique com ele, não é à toa que ela foi, digamos, para essa academia, vai, digamos, fazer turma ali com ele, participar do exame de admissão no mesmo grupo, e foi interessante, tipo, é aquela personagem que eu fiquei apaixonado. Eu já poderia falar que é uma das melhores wives, talvez, da temporada, porque ela roubou o holofote. Por mim, eu coloco ela como protagonista, pra você ter noção. Então, acontece que a partir desse momento foi interessante porque a gente vê mais assim da relação, já tá no final do episódio, nem tem muito o que mostrar, mas foi legal a lealdade, o amor, digamos que a forma de que ela confia no protagonista. Então, eu gostei de tudo que foi apresentado porque é uma personagem muito bacana. Ela vai ser usada muito pra fanservice? Vai ser usado muito, mas é uma personagem muito 10. A partir disso, acredito que agora vamos falar da personagem mais interessante e relevante ao meu ver, que eu espero que seja liberta daquela corrente, porque senão vai ser uma decepção esse anime. Vamos falar da Mestra de Cabelo Azul. Falando da Mestra de Cabelo Azul, eu vou ser honesto e rápido com vocês. Eu espero que seja uma personagem relevante, porém ela vai ficar mais na figura de conselheira. Eu acho que vai ser isso porque já deram uma desculpa que as correntes nerfam, aprisionam ela. Se ela for libertada das correntes, ela vai ser desintegrada ou algo assim, pelo menos é o que eu espero, porque não tem noção do porquê ela não foi liberta com a ajuda do inútil do protagonista. Porque, pelo amor de Deus, gente, não tem como. O cara me tá ali. Por que ele não vai ajudar, ele não vai estudar, não vai pesquisar maneiras de ajudá-la? Essa que é a grande questão. E a partir desse momento, só pela fala, eu serei morta se você conseguir quebrar essas correntes. Isso me irrita um pouco, porque já se passou 200 anos, sugou a tua mana na hora, por isso você não conseguiu, agora você não pode mais sair dessas correntes, porque se for quebrado você vai ser apagado, ou apenas usando da intuição, mas para todo caso, torço para que seja isso, mas que ela seja liberta, porque eu gostei da personagem, ela é um ótimo nível cômico. A gente vê a forma como ela se porta com o protagonista, a forma que ela é mimada, a forma que ela é poderosa, e foi bacana. Ela vai ser conselheira, ela sempre vai ajudar o protagonista, como já disse o nome, é uma dungeon que possivelmente talvez só o protagonista tenha conhecimento, então vai ficar safe, ela não sofre perigo nenhum, porque se ela não sofreu em 200 anos, não vai ser agora que ela vai sofrer, não é mesmo? Então é interessante porque ela concedeu várias das suas técnicas ao protagonista, porque não tem como ela sair de lá.
Então foi assim que o protagonista ficou poderoso, porque ele já tinha um grande sábio, agora ele tem as habilidades de uma grande maga talentosa, ele pode utilizar-se de criação de objetos, entre vários outros aspectos de magia. É interessante porque a única consequência é caso os seus pontos de satisfação, que é tipo uma mana da satisfação e do prazer, apaguem, cheguem em zero, ele será morto. Então, para isso, ele sempre tem que se manter ativo. Tipo, se ele já tá com 100, é melhor ele ir no colinho da irmã para conseguir uns 500 pontos. Então, é interessante porque tem várias formas dele se saciar. Seja através de atividades sexuais, seja comendo de um bom lamen, seja vendo um anime bacana. Tem vários exemplos. Então, é interessante porque é a forma com que ele tem que continuar com os pontos de satisfação altos para que ele não morra. Então, é interessante, é uma grande habilidade, mas que tem uma grande consequência. Pelo menos não deixa o protagonista, digamos que como... Posso dizer, eu diria que não deixa ele naquele clichê básico. Então você percebe que a maior parte da obra é meio que quebra clichê e só apresenta um aspecto geral, assim, de clichê por conta do gênero. Como, por exemplo, o eti, protagonista meio ingênuo, mas é de certa maneira, certa medida, conforme você percebe, porque se você notou no vídeo, você já percebe que o protagonista, ele não é tão trouxa assim também, ele é bacana. Na verdade, eu acho que foi errado falar inútil. Ele não possui essa característica, ele é trouxa, inútil não, ele foi habilidoso na luta contra o ceifador. Então é interessante ressaltar isso. Mudando, o protagonista é só trouxa, ele é habilidoso, guys. Então é interessante porque eu curti o prota de certa maneira. Foi bacana, a única coisa que me irrita é que ele não quis pesquisar maneiras de ajudar a mestra, mas ele confiou na cal dela, né? Então, a partir desse momento, voltando ao ponto da personagem de cabelo azul, gostei bastante dela. Ela é meio aquela personagem burrinha, esquecida, mas é bem alívio cômico. Ela vai ajudar o protagonista, vai falar de habilidades, dicas, quais monstros possivelmente talvez ele deva derrotar. Então, é uma personagem que eu espero mais. Por exemplo, eu achava que ia ser o grande casal da obra, mas aparentemente vai ser com a amiga. Mas essa mestra, o que vai acontecer com ela? Ela não vai ficar presa a vida inteira, né? Possivelmente uma temporada inteira ela fique presa, mas espero que ela seja liberta em algum momento. Então essa que é a grande questão que eu fico curioso sobre a obra. Sem dúvidas, Urarake Kakushi Danjo é uma obra muito boa, pelo menos por esse início. Eu acho que se prende naquele gênero clichê e assim numa visão geral você percebe que vai ter partes clássicas. Mas isso não é um problema conforme você vai desenvolvendo a obra. Por exemplo, alguns aspectos que eu apresentei aqui na maior parte do vídeo você nota que não é clichê, conforme foi apresentado. Romance, forma como ele ficou overpowered tem seus limites, a forma como é tratado. Então você percebe que possivelmente é aquele meio a meio. Pode ser que tenha mudanças, então vamos ter esperança. Para todo caso, a forma como eles utilizam do eti é interessante. Tem cenas que é extremamente frames, que você tipo engole a seco, se você já não curte tanto eti, conforme foi mostrado. Porém, daí você já percebe que não é uma obra tão bacana pra tu, mas tem certas partes que é legal, porque é uma forma com que ele consegue fazer isso. Por exemplo, os pontos do protagonista, você vê que muitas vezes vão ser relacionados ao eti. Por exemplo, ele no colinho da irmã, ele abraçando uma amiga de infância, talvez ele beijando a testa de sua mestra. Então é interessante porque talvez essa seja a parte que eles vão engatar o eti. E se for assim, eu acho que é muito bem feito. Porque coloca uma habilidade overpower, tem seu limite e utiliza do eti, fanservice, protagonista, romance. Então, sério, nesse aspecto eu não teria problema. A gente vai ter que esperar mais pra ver. Porém, é uma obra que eu gostei. Digamos que no geral, assim, eu gostei da obra. Só tenho meus aspectos aqui, opiniões, que são alguns pontos que eu achei problemático. Mas não tem como, toda obra às vezes vai apresentar um pontinho ruim, um pontinho bom. Mas é isso mais a impressão geral de Danjo. Eu acho que foi uma obra boa pelo que apresentou. Porém, eu espero que eles consigam adaptar mais do protagonista, da sua personalidade, não seja algo tão vago como foi esse primeiro episódio. Ainda assim, a gente precisa de um protagonista que tenha presença. E essa questão pra Danjo, eu acho que a gente vai sentir falta disso. Pra todo caso, o que eu tô colocando de expectativa é a de cabelo azul, amiga de infância, e as outras personagens que já apareceram ali pela Open, que prometem ser interessante, que é o harém, né, do nosso protagonista. Para todo caso, acredito que é isso, praticamente aqui a minha impressão sobre o primeiro episódio, o que eu achei de algumas partes. E com isso, vamos para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Oredake Kakushi Danjo? Para o próximo episódio de Oredake Kakushi Danjo, eu espero com honestidade e sinceridade, mais em foco na personagem de cabelo azul. Eu acho que vai ser bem difícil dela aparecer, pelo tom que já deu a entender o episódio, o título. Mas sério, eu gostei, virou a minha wife ali da obra. Eu prefiro ela do que a amiga de infância, pra você ter noção. E eu arranquei elogios pra amiga de infância.
Então vai ser difícil, cara, mas eu espero, porque ela tem que ser aquela conselheira mestra, então ao menos em todo episódio ela tem que aparecer. Pelo menos é o que eu acredito. Pra todo caso, eu acho que deve mostrar um pouquinho mais da aristocracia, talvez, digamos que da nobreza. Eu esperaria ver um engate que faça com que o protagonista se torne overpower e peite os nobres, mas eu acho que é esperar demais pro segundo episódio. Vamos com calma, Haru, obviamente, vamos com calma. Mas, para todo caso, eu acho que é isso, ver mais da forma como ele vai utilizar seu recurso das suas habilidades recém-adquiridas, a forma como vai ter mais fanservice, e ver mais da amiga de infância como de personagens novas. Mas acredito que é apenas isso que eu estou acreditando, talvez tenha surpresas, a gente não sabe, mas você já sabe, né? Assistindo os próximos episódios, obviamente a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Oredake Kakushi Danjo Mata, né?